dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário em que o irmão, a irmã, queridos no Senhor, estará assistindo aí a nossa exposição. Tem sido assim muito bom para mim, porque uma necessidade, eu como professor por mais de 40 anos, 43 anos em sala de aula, e de repente aposentei-me, então esse contato, mesmo que à distância, no ambiente acadêmico a gente chama de educação à distância. Então, mesmo que à distância, mas agradeço demais a resposta dos irmãos que têm acompanhado o nosso curso. Divulguem, porque está gravado e disponível no canal da igreja. E nós estamos estudando, então, a vida de Davi, um homem conforme o coração de Deus. E o objetivo do nosso curso, já comentamos na primeira aula, é traçarmos o perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. Um tema que julgamos assim da maior importância e que Deus tem aquecido no nosso coração. Eu fiz um exercício porque eu pretendo colocar num quadro esse perfil. Mas eu peguei de cada aula que nós tivemos até agora, das 3 primeiras aulas, alguns traços que já começam a contribuir para o delineamento desse perfil. Então, da primeira aula, nós encontramos que uma pessoa conforme o coração de Deus, conforme Paulo em Atos, faz toda a vontade de Deus. Então, um homem conforme o coração de Deus, uma mulher conforme o coração de Deus, faz toda a vontade de Deus e se apraz em experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ainda conforme Paulo. Quando, inclusive, eu montar esse quadro e disponibilizar para os irmãos, nós colocaremos os textos, as referências bíblicas. Na segunda aula, nós vimos que uma pessoa conforme o coração de Deus não usa os critérios humanos, mas os critérios divinos nas suas tomadas de decisão. E na aula 3, na aula passada, nós vimos que uma pessoa conforme o coração de Deus não se esquece do seu próximo por conta dos próprios interesses. Não coloca os seus interesses em primeiro lugar, mas olha para a necessidade do próximo. É interessante que nós vimos na história de Saul, logo no início do seu reinado em Israel, e Naás estava cercando, estava sitiando Jabes em Gileade. E onde é que estava Saul? Diante de uma necessidade de apoio muito grande daquela comunidade de Jabes. Ele estava cuidando do seu gado na fazenda, não estava sabendo nem o que estava acontecendo com o povo
de Israel. Além de não se esquecer do seu próximo por causa dos próprios interesses, uma pessoa conforme o coração de Deus, vimos na aula passada, não ultrapassa os limites por ele estabelecidos. Não se rebela contra Deus, porque quando nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus, e olha que nem Deus faz isso, Ele é fiel. O que está estabelecido na sua palavra, o que está estabelecido no Antigo e no Novo Testamento, Deus cumpre. Ele é fiel. E, então, quem tem o coração conforme o coração de Deus, não ultrapassa esses limites, não se rebela contra Deus. E por último, não ergue monumento para si mesmo. Saul fez isso, o que demonstra idolatria. Uma das piores idolatrias que nós temos hoje é o culto ao ego, o culto a si próprio, seja o culto à beleza física, seja o culto a outros aspectos da complexidade humana. E o culto ao ego é terrível. E quem tem o coração conforme o coração de Deus não ergue monumento a si mesmo. Saul, um homem conforme o próprio coração, literalmente, nós estamos usando de uma metáfora a partir do exemplo dele, mas literalmente ele ergueu um monumento para si mesmo. E isso é um sinal, isso é um sintoma, uma mensagem de que uma pessoa que faz isso é idólatra. E idolatra o seu ego, o seu umbigo. E é uma pessoa que não tem o coração conforme o coração de Deus. Percebam que até agora nós já temos vários traços, né? Já começamos a delinear o perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus e vamos continuar. A cada aula nós vamos extrair dos textos bíblicos estudados esses traços. E um desafio que eu quero deixar para vocês é o seguinte, é de vocês acompanharem a aula, façam as suas anotações e busquem extrair do nosso comentário e principalmente dos textos bíblicos esses traços do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. Vocês viram, por exemplo, que a gente pode tirar esses traços de uma pessoa que não tem o coração conforme o coração de Deus. Como, infelizmente, o exemplo de Saul aqui, levantando um monumento a si próprio. Mas faça esse exercício, porque na aula que vem eu vou trazer os traços que eu percebi, mas de repente você percebe, tanto nos textos quanto no comentário, algum traço que passou desapercebido. Isso pode ser feito com relação a todas as aulas nossas até agora, e hoje teremos a quarta aula, a nossa quarta aula, baseada em 1 Samuel, capítulo 16. E esse capítulo 16 é a continuação da história, e na aula passada nós vimos o seguinte, que Saul, pela sua desobediência, pela sua soberba, ele perde
A dinastia não deixa sucessor no trono de Israel. Jonatas seria o mais provável e também ele perde o trono por conta da desobediência, por conta de não ser um homem conforme o coração de Deus. A partir daí, podemos pensar, e comentamos acerca disso na aula passada, o seguinte: bom, tudo bem, isso daí é a relação de Deus com um rei. E eu? O que eu tenho a ver com isso? Né? O que nós, que somos aí pessoas comuns, temos a ver com isso? Tudo. Essa história de Saul, essa história de Davi, tem a ver conosco. Senão, creio eu, Deus não teria documentado essa história no primeiro livro de Samuel, conforme temos estudado. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é uma faca de dois gumes. E quando nós lemos estas histórias, quando nós estudamos juntos essas histórias, como estamos fazendo aqui, nós somos mais lidos do que lemos. Porque há um imbricamento entre essa história que estamos estudando e a nossa, porque nós somos povo de Deus, tanto quanto Saul foi. Somos povo de Deus, tanto quanto Davi foi, Jonatas foi. Mas como, Estevão? Mas se você está comentando que, por exemplo, Saul perdeu o trono, nós vamos perder? Podemos sim perder. O livro de Apocalipse é muito claro sobre isso, com linguagem simbólica, poética. O próprio Cristo fala isso à igreja de Sardes. Cuidado para que vocês não sejam surpreendidos. Cuidado para que vocês não sejam pegos com vossas vestes sujas e caiam em juízo. Está escrito. E no livro de Apocalipse também, eu faço questão, inclusive, de ler em Apocalipse 3. Eu já comentei com os irmãos que eu tenho debruçado sobre esse livro já desde janeiro e tem sido um estudo transformador para a minha vida e eu espero que o curso que nós estamos planejando seja também transformador na vida dos irmãos. Mas Apocalipse 3, 21 diz assim: é uma promessa aos crentes de Laodiceia, da igreja de Laodiceia e a nós. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Trono é lugar de quem governa, é lugar de quem julga. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E quem é o vencedor? Quem vai vencer? Quem guardar a boa palavra de Deus no seu coração. Quem viver buscando a plenitude do Espírito Santo de Deus na vida, ser plenamente
preenchido pelo Espírito, porque o coração conforme o coração de Deus é obra de Deus na nossa vida. Este será o vencedor, aquele que tiver um coração conforme o coração de Deus. Podemos deixar de receber essa promessa? Podemos, porque a promessa é feita ao vencedor. Se ela é feita ao vencedor, a possibilidade de derrota, a possibilidade de nos perdermos no caminho existe, como aconteceu com Saul, perdeu o trono. E no fim da história, como vimos na segunda aula, perdeu a vida, inclusive, desejou morrer. Então nós fazemos parte dessa história, nós somos nação apartada, povo santo, escolhido, reino e sacerdotes. Estaremos reinando e servindo a Deus com Ele por toda a eternidade, porque em nome de Jesus seremos vencedores como Davi foi. Ao vencedor, ao que tem o coração como o coração de Deus, a promessa de que reinará com Jesus, assentará com Ele no trono. Tem tudo a ver com a gente. E a palavra de Deus nos ensina, ela nos mostra, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda a compreendermos o que vem a ser uma pessoa conforme o coração de Deus, que é o que nós devemos ser, que é o perfil do vencedor. E hoje a gente vai ver na continuação a chegada de Davi na história. Porque até agora, por exemplo, a gente só sabe do seguinte, que Deus rejeitou a Saul e que escolheu um homem conforme o seu coração. Já sabemos quem é. E Deus, então, vai efetivar o seu plano de tornar Davi rei de Israel. Escolha conforme o coração, não uma escolha como foi feita com Saul, partindo dos critérios israelitas conforme a aparência. Então, Saul desobedeceu, Deus escolheu para si o outro rei. Nós vimos isso em 1 Samuel 13:1 e também nos versos 13 e 14 desse capítulo 13. E interessante é que Deus define, como definiu também por sorteio, a que tribo, a que família viria o primeiro rei, que foi Saul, que foi lá da tribo de Benjamim. Aqui no caso, dentre os filhos de Jessé. Jessé pertencia à tribo de Judá. Dentre os filhos de Jessé, me provi de outro rei, diz o verso 1 do capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel. Olha o que Deus ainda passa um pito em Samuel. Até quando, Samuel, terás pena de Saul? Porque eu tirei dele a dinastia e o trono, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, em Belém.
porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Israel não podia ficar mais sem rei. O povo não pediu. O primeiro rei não deu certo. Deus já escolheu o segundo. Interessante que quando Deus dá essa ordem para Samuel, Samuel resiste, retruca, pois fica com medo de Saul matá-lo. Eu acho muito interessante isso, porque Samuel foi consagrado a Deus por sua mãe Ana antes de nascer. Foi criado no templo e é um dos principais profetas de Deus na história do povo de Israel, escolhido por Deus no ventre. E o que acontece? Está com medo, está desconfiado. Falei, Senhor, você está me mandando aí para uma situação difícil, provavelmente ou não, com certeza serei perseguido por Saul e ele vai me matar. Eu chamo a atenção para um detalhe importante, que é o seguinte: os escolhidos de Deus, e todos nós somos escolhidos de Deus, e mesmo aqueles que Deus escolhe para profetas, aqueles que Deus escolhe para mestres, aqueles que Deus escolhe para pastores, para presbíteros, diáconos, são para reis, são pessoas sujeitas à fraqueza que é própria do ser humano. São pessoas como qualquer outra pessoa, não são super-homens. É uma tentação que a gente tem que ter muito cuidado com ela, é de repente, transformarmos os nossos líderes em super-homens, porque eles não são. São fracos, imperfeitos, como qualquer outra pessoa. Só Jesus Cristo foi uma pessoa assim absolutamente humana e divina, um ser humano perfeito, Deus encarnado. E vejam, de repente o profeta Samuel não era diferente de nós, né? Ficou com medo. Por que ele ficou com medo? Porque ele viu a reação de Saul. Vocês lembram? Foi ele que deu a notícia para Saul de que Saul havia perdido o trono. E Saul ficou o tempo todo tentando se justificar. Não, esse balido de ovelhas aí é porque nós escolhemos as melhores para sacrificarmos ao Senhor. E por aí foi. E insistiu com Samuel que voltasse com ele. Então Samuel conhecia a Saul e resiste. Isso está registrado no verso 2. Disse Samuel: como irei eu, Senhor? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novelo e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E é interessante, então, que Deus propõe esse sacrifício, e esta seria uma oportunidade para a unção de Davi, o processo de purificação, o processo de holocausto e o processo de unção fecharia a decisão de Deus, a concretização da escolha de Deus de Davi para rei em Israel. O verso 3 diz assim: convidarás Jessé para o sacrifício.
eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Da mesma forma que foi uma escolha de Deus de Saul para rei, novamente, eu vou designar e vou te mostrar quem será rei em Israel. Verso 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Isso é um detalhe importante. Samuel temeu. Falei, Senhor, você não está pedindo demais para mim? A hora que Saul vê que eu fui sacrificar e ungir a Davi rei em Betel, ele vai querer me matar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Ele enfrentou o perigo. Ele enfrentou o risco iminente de perseguição. Ele ainda não sabia quem seria o rei, mas sabia que era da família de Jessé. E sabia que Jessé era de Belém, que ele deveria ir a Belém. Então vejam bem vocês que interessante. Saíram ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vida? Parece que existia uma tensão, né? Israel vivia um tempo de muita insegurança. Você está vindo aqui para nos repreender, está vindo em paz, em obediência a Deus. Samuel confiou no Senhor, que o Senhor não permitiria que Saul fizesse com ele aquilo que com certeza faria. E o que Samuel responde então para os anciãos? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Olha, purifiquem-se e vem comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Então, à primeira vista, Samuel não havia ido a Belém, à casa de Jessé, para ungir o novo rei. Ele foi para sacrificar. 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. E Samuel demonstra mais uma vez a sua humanidade, porque vejam bem, ele manifestou a sua humanidade ao sentir medo. Nós sentimos. E agora ele manifesta a sua humanidade ao usar dos critérios humanos para a definição de quem seria o rei. Olha só, vou repetir, verso 6 do capítulo 16 de 1 Samuel. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor, não é nem perante mim, está perante o Senhor, o seu ungido, o rei escolhido. E o que Deus fala para ele? Porém, verso 7, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. Samuel estava cometendo o mesmo erro que o povo cometeu, né? Vibrou quando viu Saul, altão, bonitão, né? Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus
não olha para a aparência. Deus olha para o coração. Diante de Deus, somos todos iguais, pecadores. E o critério de Deus é como que nos apresentamos diante dele a partir dessa realidade de pecadores. Ele não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe rico, pobre, preto, amarelo, branco, não. Bem vestido, mal vestido, com carro do ano ou não. Isso não é critério para Deus. Deus não se impressiona com a aparência. Um professor, colega meu, foi assaltado numa agência do BRB, lá na Asa Sul, na W3 Sul. E ele entrou na agência e logo depois entrou um rapaz muito bem vestido, bonito, de terno. Ele nem se preocupou. Está lá. Quando ele vê, sentiu um friozinho assim, na hora que ele virou assim, né? Era um assalto. Os critérios humanos, né? Nós valorizamos demais a aparência, mas Deus não vê o exterior, mas vê o coração. Interessante que a história continua. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém, Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim, fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Por quê? Porque Deus não havia escolhido nenhum dos que foram apresentados diante de Samuel. Verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Olha como Davi é apresentado. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Não, mas Deus não vê a aparência, vê o coração. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. A palavra de Deus apresenta Davi de 2 maneiras aqui. Primeiro, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais novo, que está apacentando ovelhas. Ainda falta o mais novo, que é pastor. Ainda falta o mais novo, que cuida do nosso rebanho. E a outra maneira que Davi é apresentado é que ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele era um rapaz bonito, um garoto bonito. E
Anteriormente, Deus afirma que ele vê o coração e não vê a aparência. Deus conhecia Davi e Davi conhecia o Senhor. E Davi conhecia o Senhor, não era só de ouvir falar. Ele conhecia o Senhor lá no campo, cuidando das ovelhas. Próxima aula a gente vai ver que quando Davi vai enfrentar o gigante Golias, ele fala para Saul. Ele fala para Saul que ele fala, não, eu não sou inexperiente que você está pensando. Eu já matei leão, já matei urso. E quando ele vai enfrentar o gigante Golias, ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Há um Deus em Israel. Por quê? Porque Davi já havia experimentado o Senhor. Ele vivia com o Senhor. E lá, cuidando das ovelhas, diligentemente, ele conhecia o Senhor e reconhecia em Deus o Criador de todas as coisas e aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra. E Deus o conhecia também. Se tem uma coisa que Deus gosta, é de gente que o conhece. E Deus gosta de conhecer quem o conhece, o reconhece, o adora e o tem como Senhor das suas vidas, que era o caso de Davi. E no final do verso 13 diz, então Samuel se levantou e já tendo ungido Davi, foi para Ramá. E um outro detalhe muito importante que nós lemos aqui é o seguinte, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Quando Samuel unge Davi com óleo, e o óleo ele representa o Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi derramado sobre Davi e ele foi plenamente cheio do Espírito Santo. Paralelo a isso, acontece uma coisa que vale a pena a gente pensar sobre ela. Eu gostaria que os irmãos e irmãs fossem prestando atenção para ver se o que nós estamos conversando hoje está em conformidade lá com os traços do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. E vimos até agora que com relação a Davi, que Davi é um homem conforme o coração de Deus. E uma característica de uma pessoa que é uma pessoa que tem o coração conforme o coração de Deus, é que ela é tabernáculo de Deus. Deus gosta de habitar nesse tipo de coração. Deus gosta de habitar nesse tipo de pessoa. E quando Davi é ungido, ele é cheio do Espírito Santo. Deus vai habitar com Davi da mesma forma que foi habitar com Saul. Lembram? Saul é tomado pelo Espírito Santo, é tomado de ira
mobiliza o povo de Israel e vai à luta contra Naás e é vencedor. A primeira batalha de Saul foi uma batalha vitoriosa. Mas o que acontece? É interessante nessas diferenças que Davi estava cuidando das ovelhas. E nós vimos nas aulas anteriores que quando Saul vai ser ungido, ele estava procurando jumentas. E depois, nesse evento da guerra contra Naás, ele estava cuidando do gado. E é interessante que a desobediência de Saul desemboca no fato de o Espírito Santo de Deus ser retirado dele. Não é porque Deus fez beicinho e tirou o Espírito Santo de Saul, e derramou sobre Davi. Não. Saul, pelas suas escolhas, Saul, pelas suas decisões, Saul, pelas suas atitudes, pela sua soberba, ele apagou o Espírito Santo. Olha só o que acontece. Verso 14 do capítulo 16 de 1 Samuel. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, ou seja, da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Casa vazia é espaço para Satanás fazer seu ninho. E quando o Espírito Santo de Deus é apagado em Saul, abre-se o espaço para Satanás. E é interessante a gente ver aqui o seguinte, que o versículo diz: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, da parte do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Isso significa o seguinte, que o tormento que esse espírito maligno estava provocando na vida de Saul era debaixo da soberania, debaixo da autorização, debaixo da permissão de Deus. Os maus espíritos estão sujeitos ao controle absoluto do Senhor. Apocalipse deixa isso claríssimo. E esses espíritos malignos, eles só operam somente dentro dos limites determinados por Deus. Lembram de Jó? Deus fala, tudo bem, você pode tocar o corpo de Jó. Jó adoeceu, mas você não pode matá-lo. Jó não morreu. Aqui, a palavra maligno refere-se a um desastre ou a uma calamidade enviada por Deus. O Espírito foi enviado para solapar a liderança de Saul. E fica evidente que a presença de Deus deixou Saul e que o espírito maligno o atormentava. E Deus tem um propósito nisso. Olha, nos versos 15 a 18, você vai encontrar exatamente a descrição disso que nós estamos comentando. E é interessante que os servos de Saul chegam
nele dizem o seguinte: olha, de repente, se alguém toca uma harpa, a música te tranquilizará. E nós conhecemos um rapaz que é um salmista e que é um tocador de harpas assim, perfeito. E dizem de Davi, dizem de Jessé, e Saul manda chamá-lo. E o que aconteceu? Saul apagou o Espírito Santo de Deus, coisa que nós não podemos deixar acontecer nas nossas vidas. Lembram lá do monumento que Saul ergueu para si mesmo? O mesmo acontece com a gente se a gente permitir. Só que quando Saul ergueu um monumento para si mesmo, ele fechou a porta para a ação de Deus na sua vida. Ele fechou a porta para a ação do Espírito Santo na sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. As escolhas que nós fazemos são de dois tipos. Aquelas em que abrimos a porta para Cristo, para o seu espírito de santidade, para que ele entre na nossa vida e reine. E para isso Jesus Cristo nos ensinou o quê? Você quer me seguir? Toma a tua cruz. Para que isso aconteça, temos que crucificar o nosso eu. Aí Cristo ganha espaço, o seu espírito de santidade ganha espaço na nossa vida. Mas se erguemos um monumento a nós mesmos, não, aqui quem manda sou eu. Eu não sou um banana qualquer, vou mostrar a que vim. Já tirou o espaço do Espírito Santo, já apagou a chama do Espírito, a preciosa chama do Espírito na nossa vida. E à medida que isso vai acontecendo, Satanás vai ganhando espaço na nossa vida. E, ao invés de ouvirmos a voz de Deus, passamos a ser vítimas de suas artimanhas, de suas mentiras, até que, se permitirmos, o Espírito Santo é apagado na nossa vida, como bem diz, está registrado na palavra de Deus em 1 Samuel 16, verso 14. Dos versos 19 a 23, a gente vê o seguinte, que Saul amou muito a Davi, seu escudeiro, e tornou Davi seu escudeiro. Mas por que isso aconteceu? Primeiro, Davi, um homem conforme o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, as palavras, as atitudes, as canções dedilhadas na harpa, tudo isso trazia paz ao coração de Saul. Uma paz que só Deus pode dar. Uma paz que nós conhecemos, porque somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E não são as circunstâncias que definem a nossa vida. Não são os tormentos causados por Satanás e seus demônios que definem a nossa vida. É Deus, é o seu Santo Espírito que habita em nós. Então diz assim o verso 19, eu vou ler até o 23.
Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-lhe a Saul para adoçar a boca do rei, por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus, novamente repete, Deus permitia esse tormento sobre a vida de Saul, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito maligno se retirava dele. Por quê? Porque a luz de Deus que habitava em Davi trazia esse sossego ao coração de Saul e incomodava ao espírito maligno que o estava atormentando. Só mais um aspecto que é interessante considerarmos é que está escrito, por exemplo, que Saul amou muito a Davi e o fez seu escudeiro. Esse amor aqui, dentro da linguagem do Antigo Testamento, dentro da realidade em que Saul, que Davi estavam imersos, é um amor que refere-se mais, que enfatiza mais o compromisso firmado entre o escudeiro e o seu senhor, e entre o Senhor e o seu servo, o seu escudeiro. Ou seja, Saul confiou em Davi. E manda um recado para Jessé dizendo: olha, deixa o teu moço ficar aqui comigo, porque muito me agrada a presença dele e muita paz traz ao meu coração. Foi firmado esse pacto de cumplicidade entre Saul e Davi. E é interessante, na continuidade da história, percebermos o seguinte: olha só, Davi tornou-se rei, foi ungido rei, mas não ocupa de imediato o trono. Saul continua no trono até o final da sua vida. No nosso entender, por que Deus agiu assim? Porque, soberano como é, poderia já imediatamente colocar a coroa na cabeça de Davi e o cetro na sua mão, e ele já começaria a reinar sobre o povo de Deus, sobre Israel. Mas por que acontece isso? Primeiro, encontro de Davi com Saul, há uma empatia entre os dois. Davi ainda era um rapazinho, ainda era um menino. Isso é uma leitura minha, e Deus o está preparando para ser rei em Israel. E numa escola em que se prepara a aula durante a aula, uma escola prática, Davi começa a conhecer a partir de então os meandros do palácio, os meandros do reinado, e começa a ser forjado no cadinho de Deus para ocupar o trono de Israel e ser o maior rei da história
do povo de Deus. Para nossa reflexão, eu gostaria de deixar algumas questões para os irmãos refletirem e reagirem, e inclusive mandarem para a gente, para o canal da igreja, a sua reação, a sua compreensão, e mandar também os traços que percebeu nessa conversa, que os irmãos perceberam nessa conversa de hoje, os traços de uma pessoa conforme o coração de Deus. Mas para nossa reflexão, como vemos as pessoas? Na igreja, no nosso trabalho, na escola que estudamos, em casa, na nossa família, no seio da nossa família, como vemos as pessoas? Com os nossos critérios humanos e caídos ou com os critérios de Deus? A nossa vida tem sido preenchida pelo Espírito Santo que nos foi dado por Deus? Ou os espíritos malignos têm tido espaço para nos atormentar? Aconteceu com Saul? Pode muito bem acontecer conosco. Pode muito bem ter acontecido conosco ou vir a acontecer. Mas quem é que preenche o nosso coração? O Espírito Santo de Deus ou o nosso pecado, que é alimentado, proposto, inventado pelos espíritos malignos? Eu gostaria de deixar essas duas questões para reflexão e deixar também com os irmãos a proposta. Mandem via internet o traço ou traços que você identificou nesse estudo que vem a ajudar a traçarmos o perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. Vamos orar para encerrar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus de amor, graça, misericórdia e poder, Deus de justiça, te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pelo que o Senhor nos ensina por intermédio dela, te louvamos pelo Teu Espírito Santo que o Senhor derrama abundantemente sobre as nossas vidas, que nos ajuda a entender a Tua vontade, que nos revela a Tua vontade, que nos ensina o caminho que devemos seguir e que nos convence do pecado e nos aponta Jesus Cristo, que é a única solução para nós que somos pecadores. Te rogamos, Pai, que o Senhor nos livre do erro, que o Senhor nos livre de um coração que te desagrada. Nós queremos ser filhos teus, que tem um coração que te encha de alegria, um coração que te faz olhar para nós, apesar do que nós somos, e dizer: o sacrifício do meu filho querido, o preço que foi pago na cruz do Calvário, não é vão na vida desses filhos amados, em quem eu tenho muito prazer. É assim que nós queremos viver, Senhor, e precisamos de Ti para isso. Precisamos do Teu Santo Espírito, que nos transforma
que nos molda conforme a Tua palavra, que nos molda em conformidade com o Teu Filho, Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, Pai. Desde já, suplicamos, completa em nós a boa obra que o Senhor começou. E oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço e um beijo saudoso para cada um dos queridos e